Boa noite a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião. Está aberta a sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Valongo de 23 de julho de 2025. Começo por cumprimentar os colegas da mesa, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, as senhoras e os senhores vereadores, cumprimento os colegas da Assembleia, funcionários da Câmara, Comunicação Social, múnipes presentes e múnipes que em suas casas nos seguem através dos meios audiovisuais. Após os cumprimentos, peço à Sra. Primeira Secretária o favor de verificar se temos quórum para continuar com a nossa Assembleia. Boa noite. Abílio Vilas Boas, presente. Alfredo Sousa, está. Ana Cláudia Almeida, também está. Ana Margarida Leal, está, presente. Ana Bela Sousa, falta, não está. André Teixeira, não chegou ainda? Não vem? Não chegou. Ok, não vem. André Oliveira Abreu, presente. Armando Baltazar, também está. Carla Marques, está. Catarina Lobo, também está presente. Cátia Lima, Cláudia Lima, Daniel Moreira, está presente. Esperança Teixeira, está presente também. Fernando Barbosa, está. Hugo Padilha, está presente. João Carlos Paupério, está. Joaquim Garcês também está presente. José António Carvalho, não está? Ok. Pois, Rui Silva. Luís Caetano está presente. Madalena Oliveira, está ali atrás. Manuel Fernando Pinto, está presente. Maria Trindade Val, também está. Mário Rui também está a faltar. Miguel Oliveira está presente. Pedro Fernandes também está presente. Rogério Palhau está presente, está ali. Rui Alexandre Abreu também está presente. Sónia Sousa está. Tiago Dionísio falta. Vítor Parati também está presente. Portanto, temos 4 pessoas a faltar. Anabela Sousa, ainda não chegou. André Teixeira, também não vem. Mário Rui Monteiro e Tiago Dionísio, mantém-se ausentes. Obrigado. Temos quórum. Vamos continuar com a nossa Assembleia. A ordem de trabalhos foi afixada em local próprio e enviada para as pessoas que vão participar ativamente nesta sessão extraordinária, razão por que dispenso a sua leitura. E passamos ao primeiro ponto, intervenção do público. Eu tenho inscrito a senhora Joana Ribeiro Fitas, que nos vem falar sobre movimento associativo popular do Concelho de Valongo. Joana Fitas. Está desligado o micro. Isso. Agora já está. Já tive luz verde. Muito boa noite a todas e a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar a Assembleia Municipal na pessoa do seu Presidente, o Dr. Abílio Vilas Boas, é extensível a todos os senhores deputados aqui eleitos. Cumprimento igualmente a variação da Câmara Municipal de Valongo, na pessoa do seu Presidente, o Dr. José Manuel Ribeiro. Uma saudação também às pessoas presentes nesta sala e a todas aquelas que nos acompanham à distância. Dirijo um cumprimento muito especial às nossas associações e a todos os dirigentes associativos aqui presentes. É na qualidade de Presidente da Associação das Coletividades do Concelho de Valongo que aqui estou esta noite. Imagino que possa surgir a questão sobre a pertinência do momento escolhido. A explicação é simples.
A ata que discrimina apoios atribuídos à cultura por via dos protocolos com as nossas associações foi disponibilizada em maio. Foi necessário tempo para analisar, ouvir as coletividades, refletir e organizar este contributo que continua em desenvolvimento. E agradeço termos hoje esta sessão extraordinária por nos dar a oportunidade de trazer o tema ainda neste mandato, porque de outra forma poderíamos ter que esperar por um novo ciclo autárquico. Ainda assim, atento-se ao facto deste ser um tema que abordamos ao longo dos últimos meses, nomeadamente através das crónicas que publicamos na comunicação social do Jornal Novo Regional. Além disso, aproxima-se a divulgação dos protocolos com o setor desportivo, outro domínio essencial, pelo que aproveitamos desde já para apelar também a um apoio de qualidade para as nossas associações desportivas. O que nos traz aqui é uma preocupação legítima com a distribuição e proporcionalidade do investimento público na cultura, nomeadamente a dinamizada pelas nossas associações. Um investimento que, sublinhe-se, não é a fundo perdido. Muito pelo contrário, corresponde à prestação de serviços à comunidade com uma qualidade notável e custos muito inferiores aos do mercado. Por vezes ouvimos que a população de Valongo não se interessa pela cultura ou não valoriza a cultura feita pelas associações. Não podemos estar mais em desacordo. E creio também que o município não acredita nisso. Caso contrário, não teria já investido só até julho deste ano mais de 700 mil euros em cultura profissional, segundo os contratos públicos disponíveis na plataforma BaseGov. E este dado leva-nos à seguinte questão: como é que se investem em meia dúzia de meses mais de 700 mil euros em cultura profissional e se atribuem para todo o ano 2025 pouco mais de 200 mil euros às nossas associações culturais? Estamos a falar de uma diferença de €500 mil até este momento. Dizia há pouco que o nosso povo valoriza a cultura. Valoriza, sobretudo quando é chamado a fazer parte dela. Exemplos: a Mostra Teatro Amador, dinamizado pelas nossas coletividades, a sala encheu, houve fila até. Quem esteve sabe do que falo. A cada grupo, o município atribuiu 1.100 euros mais a bilheteira. Este valor teve de cobrir ensaios, figurinos, cenários, deslocações e todas as exigências de um espetáculo. Mesmo assim, o resultado foi de grande qualidade. As marchas de São João, que obrigaram a semanas de trabalho, coreografia, costuras, ensaios. O apoio municipal foi 2.350 euros. Posso dizer com alguma ironia que não chegou para o pano. Mas os grupos encheram as avenidas, esta avenida, os largos, estes 2 largos, dinamizaram o comércio, criaram pertença, chamaram a comunidade à rua. Sublinho que não somos contra a cultura profissional, nem pouco mais ou menos. Pelo contrário, reconhecemos o valor de trazer artistas consagrados, de investir na diversidade. Mas não aceitamos que as nossas associações sejam tratadas como parceiros de segunda linha, como se valessem menos. Outro exemplo: na Feira do Livro de Valongo, em Irmesinde, as nossas associações atuaram num palco com som e luz dignos de grandes eventos. Estiveram à altura, brilharam. E mostraram que o que lhes falta não é talento, é apenas investimento justo. Por isso dizemos: continuem a apostar na cultura profissional, mas não o façam à custa do que é nosso e do que é feito por nós. Não podemos aceitar que se pague tudo e meio às nossas coletividades, enquanto se gastam centenas de milhares de euros noutros formatos. Num orçamento municipal que ronda os 120 milhões de euros este ano, se não estou em erro, é difícil compreender como é que a cultura associativa se destina 0,1%. Repito, 0,1%. Isso não é investimento, nem é apoio, não é suficiente. Trazemos propostas. Revisão urgente dos critérios e valores dos apoios protocolares com base no impacto real das associações na comunidade e no volume de atividade que desenvolvem. Criação de uma comissão consultiva de cultura associativa com representantes do movimento associativo e da autarquia para discutir, planear e co-construir políticas culturais de base. Estabelecimento da meta de afetar uma percentagem fixa do orçamento municipal à cultura associativa, de forma faseada no tempo, sustentável, mas crescente, para garantir justiça, previsibilidade e dignidade no apoio. Realização de um estudo independente de impacto da cultura associativa no Conselho, envolvendo entidades externas, por exemplo, que permita medir e reconhecer o valor social, económico e educativo que este setor gera. As associações promovem formação, inclusão social, ocupação saudável dos tempos livres, combatem o isolamento, promovem talento, fazem-no com sacrifício, amor e entrega. E ninguém o faz por elas, nem no setor privado, nem no setor público. Não as deem por garantidas, porque se um dia fecharem, o que se perde não é apenas o ensaio de quarta à noite ou o espetáculo de domingo. Perde-se um pilar do tecido social. Fica o território mais pobre, mais frágil, mais vazio. E embora estejamos hoje a usar a cultura como referência, não é apenas este setor que nos preocupa.
A seu tempo, analisaremos e abordaremos a questão do desporto, também com base em dados. Novamente, e para ficar claro, não dizemos que a autarquia não valoriza as associações, sabemos que o faz. Dizemos, sim, que essa valorização tem de ser proporcional, concreta e estruturada no orçamento municipal. Para concluir, 3 palavras finais. Uma de reconhecimento ao Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Vilas Boas, desejando que quem venha a seguir saiba honrar o legado do equilíbrio e dignidade institucional que deixa. Uma de respeito e felicitação ao ainda Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. E uma última, mas muito sentida, palavra às nossas associações. Parabéns. Muitos parabéns. É um orgulho, e foi um orgulho, e tem sido sempre um orgulho ver-vos em palco. Assistir ao vosso esforço, ao vosso brilho, àquilo que entregam. Obrigada pela oportunidade que nos dão de vos aplaudir de pé, sem qualquer tipo de contenção. E que este aplauso se materialize em reconhecimento concreto. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Presidente, não sei se digamos... Boa noite, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores vereadores. Não houve nenhuma questão direta, eu vou dizendo é que fico contente, a interpretação que eu faço é que hoje há um grande dinamismo no nosso Conselho, de facto percebe-se, não é? Há muitas associações, há muita vida cultural, é evidente que não se pode comparar uma companhia profissional com um grupo, e isso foi bem claro, mas é evidente que está tudo mais caro e, portanto, nós tomei boa nota, a equipa tomou boa nota e nós aqui há uns anos preocupamos-nos muito em ajudar a Associação das Coletividades, que tem hoje uma sede que não tinha, hoje tem uma sede digna, que foi a Câmara que a arranjou, aliás é um espaço da Câmara Municipal, e agradeço muito, porque eu acho que é mesmo assim, é do tempo. Nós temos muita atividade cultural, as pessoas gostam da atividade cultural e espero que o Conselho continue a ter cada vez mais atividade cultural e que encontre, naturalmente será já, digamos assim, o próximo Executivo, que vai ter que encontrar soluções, não é só para o setor que representa, é também para outros setores. Está tudo mais caro e, portanto, nós temos que nos ir adaptando em função daquilo que é o aumento dos custos. E, portanto, mas o relevante que eu retirei é, no fundo, o reconhecimento do dinamismo cultural que existe no nosso Conselho. Temos muitas associações, há muitos concelhos aqui próximos que não têm o mesmo dinamismo cultural e, portanto, também são as dores, digamos assim, do crescimento e da vontade de... Há sítios onde as pessoas chegam às 9h30, 10 da noite, está tudo fechado, não se passa nada. Portanto, aqui não é assim. Aqui a vida é vibrante e, portanto, ainda bem, fico muito contente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Por ser uma sessão extraordinária, não há período antes da ordem do dia e, portanto, passamos à ordem do dia. E na ordem do dia temos um ponto, vamos discutir e votar propostas da Câmara Municipal sobre 2 pontos. O primeiro ponto, declaração de reconhecimento de interesse público municipal, e pedia às pessoas que queiram usar da palavra o favor de se inscreverem. Sr. Deputado Carlos Paupério, faça favor. Eu peço o favor de fazerem, digamos, anunciar o nome e o partido que representam. João Carlos Paupério, deputado eleito independente pelo Nós Cidadãos. Hoje os temas são poucos e não propriamente fraturantes. No entanto, gostaria de fazer só 2 menções antes da votação da nossa parte. A primeira, para lembrar que a Associação dos Bugios foi fundada em 1993. A construção da Casa do Bugio deu-se início em junho de 1997. O primeiro jantar oficial foi feito em junho de 2001. Ou seja, 28 anos depois, aquela casa vai ser legalizada. Eu fico um bocado estupefacto, primeiro, pela fraca representação por parte da Associação da Casa do Bugio
na sua presença hoje nesta casa. Merecia, se calhar, mais pessoas aqui para festejar e depois a estupefação de vários anos que ando a jantar numa casa que era ilegal. Uma casa que ainda por cima foi construída com o apoio forte da Câmara Municipal de Valongo. Já 3 presidentes, pelo menos, passaram por aqui, por lá, e, finalmente, como eu costumo dizer, quem tarda e vem nunca tarda, e, felizmente, a casa vai ser legalizada. Pela nossa parte, o voto é favorável. Muito obrigado. Mais alguém que queira usar da palavra sobre este ponto? Não havendo, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte. 5º, aditamento ao contrato de concessão de exploração, de gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha e tratamento e rejeição de efluentes. Quem pretender usar da palavra, agradeço que se inscreva. Fazia a mesma recomendação, não se esqueçam de dizer o nome e o grupo municipal a que pertencem. Portanto, a Sónia Sousa, faça o favor. Sónia Sousa, CDU. Boa noite a todos. Relativamente ao 5º aditamento ao contrato de concessão de exploração de gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes, temos a dizer o seguinte. Para uma discussão séria do documento em apreço, parece-nos importante rever toda a história da privatização da água, ou como alguns preferem chamar, a concessão da água no concelho de Valongo. A privatização dos serviços de água e saneamento no concelho foi realizada a 14 de julho de 2000. A Câmara Municipal, então com maioria PSD e presidida por Fernando Melo, a quem o atual Presidente da Câmara atribuiu a medalha de honra do município, procedeu à concessão por 30 anos da exploração da rede de água e saneamento a uma empresa multinacional. Na época, segundo a Comissão Eventual de Avaliação da Privatização dos Serviços de Água e Saneamento, os serviços municipalizados prestavam um serviço de boa qualidade e eram financeiramente rentáveis para o município. No entanto, segundo o então Presidente da Câmara, esta concessão, para além de representar um excelente negócio para os valonguenses, era apresentada como a única solução possível. O PS, onde José Manuel Ribeiro já se destacava como vereador, votou contra, não por se opor à privatização em si, mas por discordar do método e do prazo de 30 anos. Citamos, votamos contra, não porque sejamos contra a filosofia de aligeiramento de algumas estruturas administrativas da instituição Câmara pela via privada, mas neste caso concreto porque nos opomos à forma, ao modo e ao tempo em que é feita esta alienação. 4 anos depois, a empresa concessionária exigiu e obteve da Câmara PSD o alargamento do prazo para 36 anos, deixando de pagar as rendas acordadas no contrato inicial, cujo valor, segundo um estudo encomendado pela autarquia, rondava os 632 mil euros por ano. Manteve-se a previsão de aumento do consumo e o consequente aumento das tarifas, caso esse aumento não se verificasse, mesmo sem qualquer estudo económico ou financeiro que sustentasse tais previsões. Nessa altura, o PS absteve-se na votação da Câmara. Em 2015, o PS tentou impor à CDU uma renegociação do preço da água que contrariava a posição da entidade reguladora e implicava um aumento acentuado das tarifas. A CDU votou contra e foi então acusada pelo vereador Orlando Rodrigues, num artigo de opinião publicado num jornal local, de ser responsável por manter a Vila de Campo sujeita aos cheiros nauseabundos da etar local.
A culpa, segundo o PS, era da CDU por votar contra, não do próprio PS, que insistia numa proposta prejudicial à população do concelho. O PS defendia que essa proposta, considerando-a muito positiva e a única solução, afirmando que os aumentos eram uma questão de espírito de solidariedade intermunicipal, e estou a citar, argumentando que os valonguenses não podiam pagar menos do que os habitantes da maioria dos concelhos da área metropolitana. A comparação era feita com os piores cenários. Parecia ser esse o objetivo, nivelar Valongo por baixo. O PS afirmava ainda que aquela era a única solução num discurso semelhante ao do PSD a quando da concessão, e que o seu chumbo provocaria o caos no concelho. No entanto, como não detinha maioria absoluta, viu a sua proposta ser chumbada, acabando o processo remetido para uma comissão arbitral. Curiosamente, o técnico nomeado pela Câmara PS para essa comissão foi o mesmo que, anteriormente, elaborara o estudo que recebeu o parecer negativo da ERSAR. Dessa comissão resultou um novo aditamento, que, sendo menos gravoso do que a proposta anterior, mantinha aumentos graduais durante vários anos, muito acima da inflação. E este aditamento foi aprovado em Câmara com os votos do PS e do PSD. Contudo, este aditamento nunca chegou a ser concretizado. Mal o PS conquistou a maioria absoluta, apresentou uma nova proposta de aditamento. Essa nova proposta, aprovada com os votos da maioria absoluta do PS, fez com que a água em Valongo deixasse de ter uma avaliação de boa, em termos de acessibilidade económica, passando a ter uma avaliação de mediana. Isto significa que este bem essencial passou a representar um encargo não suportado por todas as famílias valonguenses, tendo em conta o rendimento médio disponível para o agregado. Agora, com o quinto aditamento, surge uma proposta de intervenção na etar de Irmesinde. Como seria de esperar, esta intervenção não está prevista no caderno de investimentos da empresa, elaborada pelo PS a quando da revisão contratual. Assim, terão os valonguenses de suportar o custo desta obra. Falamos de uma empresa que apresenta lucros, cujos acionistas não correm riscos, uma vez que o contrato está blindado e permite à empresa exigir aumentos de tarifas sempre que haja diminuição no consumo. Uma empresa com estas características distribui lucros aos seus acionistas em vez de investir na melhoria das infraestruturas. O PS poderá dizer que não há custos acrescidos para a Câmara Municipal, mas isso é falso. A partir de 1 de janeiro de 2026, a autarquia deixará de receber a contrapartida anual prevista da água vendida. E estes negócios lesam claramente os interesses valonguenses. É fundamental tirar as devidas ilações desta situação para que no futuro não se branqueie a história e não se repita este tipo de concessão desequilibrada, sem risco para uma das partes. Esperamos sinceramente que o Sr. Vereador, em representação do PS, não venha agora insinuar, como fez no passado, relativamente à etar de campo, que a CDU quer que Irmesinde e o Rio Lessa continuem sujos. Se o fizer, diga também que foi a CDU a única força política que manteve coerência ao longo de todo este processo de concessão. Fomos ontem e continuamos a ser hoje contra esta concessão e contra todas estas formas de governar que prejudicam os interesses valonguenses em benefício dos lucros de uma empresa privada. Obrigado, Sr. Deputada. Peço ao Sr. Deputado Fernando Barbosa para usar da palavra. Fernando Barbosa, Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, na sua pessoa toda a mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço à deputada Sónia o ter elencado todo o processo da concessão da água, deste bem essencial, e, portanto, eu vou-me abster de falar acerca de todo o processo até agora e vou-me referir apenas a este aditamento, ao quinto aditamento. Ou seja, relacionado com o contrato que está prestes para ser assinado e para ser outorgado com a escritura pública. O município de Valongo vai suportar 50% do encargo do investimento. Até aqui, normal, por assim dizer. Se não está no caderno inicial, resolvem fazer uma intervenção, cada uma das partes suporta 50%, é aceitável em termos de contratos. Agora, o que é que se passa? É isso? Não. A realidade não é isso.
E então o que é que acontece? O município de Valongo suporta 50%, em que não desembolsa o dinheiro com custos de saída, mas tem o custo porque não entra a receita, portanto, em 7 parcelas iguais, a partir de 1 de janeiro de 2027, o município começa a pagar. Aí está os 50% do município suportado, também se pode entender. Agora, o que nós não entendemos, e custa a entender, e o cidadão comum também não entende, é que o 50% correspondente à empresa, quem é que vai pagar? O município de Valongo, ou melhor, neste caso, os municípios de Valongo também. E isto é que é grave. E isto é grave porquê? Porque a autarquia, para além de não receber a renda e suportar os 50% com esse, também na contrapartida que recebe por cada metro cúbico de água vendido, vai ser reduzido até ao montante de suportar o encargo da empresa, da parte da empresa de 50%. E isso é o que está na cláusula terceira do contrato. E se dúvidas houvesse, basta ler o ponto 2 da mesma cláusula, que diz lá, o reequilíbrio financeiro resultante do investimento que a empresa tem que vai efetuar, vai ser suportado pelo município, logo por todos os valonguenses. E isso é que é necessário e essa é que é a verdade que tem que se dizer. E eu termino com uma conclusão disto, é que privatizações de bens essenciais dá nisto. Há duas certezas na privatização do bem essencial. O custo é sempre público, o lucro é sempre do privado. E até ao dia de hoje, infelizmente, caso nenhum foi contrário, e infelizmente na água, Valongo vai ser mais uma, não exceção, mas mais um ponto que confirma a regra. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E peço ao Deputado Rogério Palhau para fazer a sua intervenção. Sr. Presidente, restantes membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros companheiros da Assembleia Municipal, restantes presentes, Comunicação Social e todos que nos acompanham lá fora. Eu vim aqui porque me sinto mal. Antes de mais, começar por dizer que o PSD vai abster-se nisto, como aliás já os vereadores se abstiveram. E quando nos chegou isso à mão, eu tive a oportunidade de perguntar a um dos vereadores que esteve presente se alguém lhe explicou o que eu acho que devia ter explicado a nós que vamos votar aqui, e tanto quanto parece, ele também não percebeu muito bem, fez uma série de perguntas, mas ninguém respondeu. E é isso que me preocupa. E a começar por um recado, uma explicação à doutora Sónia. Isso não sei como é que foi feito muitas coisas, há uma coisa que eu garanto que no tempo do Dr. Fernando Melo ocorria. Quando vinham à Assembleia, vinham as contas para estes cálculos. E é isso que me preocupa hoje. A explicação, e desde já muito obrigado ao Sr. Presidente, porque as questões que levantaram na Conferência de Representantes, teve a preocupação de perguntar, enfim, alguém que pudesse dar umas notas, mandou umas notas, e grosso modo diz o quê? Que estes montantes têm a ver com os custos relativamente à energia de era cerca de 160k euros, passa para cerca de 260k euros. O que é isto? Zero, não sei, ninguém sabe, mas vamos votar. Depois disto tem a ver com reagentes, antes não gastavam tanto, agora vão gastar mais, e então vai passar de 50k euros por ano para cerca de 460k euros por ano. O que é isso? Nós vamos votar, percebestes? Não, está zero, não percebi nada. Depois tem a ver com a reparação e comercialização das instalações. Ou seja, as instalações também vão ser maiores, precisam de mais manutenção. E isto tem tudo a ver, e passarão então de 30k euros por ano para cerca de 150k euros por ano. E já agora, ninguém se lembra de descontar aqui aquilo que hipoteticamente vão deixar de gastar, porque tem uma instalação velha, precisa de muita reparação, prevista desde o início, e vão ficar com a reparação nova, vão gastar 18 milhões de euros, seguramente fica operacional para uns anos. Mas ninguém descontou nisto esta conta. O que custa, põe cá. O que não custa, não põe. Mas jamais.
Depois há os resíduos, tem a ver com a remoção do azoto e do fósforo, que tem mais ou menos tinha uma conta de 150 capas ano, passa para 590 capas euros ano. O que é isso? A mesma coisa, é zero. Bom, resumindo, grosso modo, o que eu entendi foi que a parte não financiada diz no acordo inicial, ou diz nos preâmbulos, nos pressupostos, que paga a Câmara metade e a empresa outra metade. O deputado Fernando, ninguém pode deixar de estar de acordo com o que disse. É evidente que isso é treta, não é verdade? Quem tem o mínimo de lucidez percebe que isto é uma forma de apresentar as coisas para engolirmos e votarmos. A Câmara paga metade, como não tem dinheiro, desconta no que tem que receber durante os próximos 7 anos, salvo erro. Mas quanto? Também não está aqui, mas nós vamos votar. Diz que são 7 prestações. Mas quanto é que é cada prestação? O montante que ali está, 2.600.000 e tal, é com juros ou sem juros? Não sei. Não. Está, peço desculpa. Está, peço desculpa. Eu não vi, honestamente não vi. Vi um montante de 2.600.000 e tal, que é metade, e paga em 7 prestações. Para além disso, há o outro montante de 2.600.000 e tal, que paga a firma. Mas e a firma? E depois há o acerto de coisas desses montantes. Só que eu estive a fazer as contas muito por alto, e tanto quanto me parece, a Câmara vai deixar de receber por ano mais coisa, menos coisa, se continuarmos a consumir os mesmos metros cúbicos de água, perto de 1 milhão de euros, 800 e tal mil euros. Em 10 anos estamos a falar em 8 milhões. Então, estas coisas todas custam 8 milhões. Onde estão as contas? Eu gostava de ver as contas. Porque eu tenho que votar. E como é que eu vou votar em consciência se ninguém me disse que o custo disto é exatamente este? Eu vou confessar a confidência. Há bocado estávamos à entrada da porta, chegou o Sr. Presidente, e eu tive a oportunidade de lhe dizer que eu estou convencido, que ele está convencido de que as contas que lhe deram estão certas. Eu é que não estou convencido que as contas que lhe deram estão certas. Mas tenho que votar. É uma situação, olha, constrangedora. E por isso, por causa desta falta de explicação, que eu acho que é, no mínimo, aquilo que se deve fornecer aos deputados, para que eles, em consciência, possam votar, que eu não podia votar de outra maneira. Eu abstenho, enfim, para não dizer que estamos contra. Nós não estamos contra. Há coisas que têm que se fazer e têm que ser pagas. Agora, quem vota, quem onera o bolso dos munícipes, tem que saber se o que está a votar vale 5, vale 7 ou vale 50. É isso que não sabemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. E peço ao deputado Hugo Padilha para usar da palavra. Sr. Presidente, muito boa noite. Hugo Padilha, deputado do Partido Socialista. Daqui a um bocado já vamos fazer um bocadinho de jogo da memória para que o PSD se lembre do que é que foi o passado nesta Câmara. Mas lá chegaremos. Primeiro, e relativamente à sua deputada da CDU. É lógico que há uma distância do ponto de vista das políticas. A CDU, o Partido Comunista, entende, é ideológico, entende que tudo deve ser Estado. O Partido Socialista não entende da mesma forma. O Sr. Presidente, como disse bem, na altura já assim o entendia, e eu entendo, permita-me, de alguma forma, o mesmo. Isto é, de facto, não é um problema existir concessões, interessa é que elas sejam também vigiadas para esse mesmo efeito. Deixe-me dizer, não sei o que é que a atribuição de uma medalha pelo Executivo tem a ver com esta questão da gestão das águas, mas depois a senhora deputada, se quiser esclarecer, pode esclarecer, porque não faz sentido absolutamente nenhum invocar essa matéria aqui, a não ser um momento eleitoral que nós estamos a viver. Isso, certamente concordo. De facto, e quanto àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu também parece-me dizer que, de facto, as contas não é uma verdade lá para ali, se permita-me, Sr. Deputado, não é nada. A expressão é, de facto, é claro, há aqui um contrato de concessão, há um investimento que não está
planeado para esse efeito, e há aqui uma repartição desses mesmos encargos. Há uma entidade que explora e tem interesse em fazer a obra, porque também daí vai recolher melhores resultados, e nós, município, também. Porque até agora, eu vi aqui falar, até o Sr. Deputado Rogério Palhau também o fez, das coisas teoricamente negativas. Mas, no entanto, ninguém falou, porque eu vi a leitura que o Sr. Deputado fez daquele documento que foi disponibilizado na Conferência de Representantes, mas, no entanto, conferência essa que acho que não esteve nenhum representante do PSD, creio eu, mas, entretanto, desse documento também constam as vantagens. E é aí que nós também nos devemos fixar. E isto é importante. Mas já agora, e para ficar já claro, eu vou pedir ao Sr. Presidente da Câmara, já tenho aqui algumas perguntas e alguns esclarecimentos, que nos possa esclarecer exatamente como é que vai ser feito este investimento, que faça o enquadramento, se possível, do investimento que está a ser feito. Eu não vou dizer as razões, porque as razões eu vou já elencá-las, por isso eu não lhe vou pedir porque está no documento e nós devemos ler, mas faça o favor de explicar como é que se chegou a esta necessidade e como é que se apurou este mesmo montante de investimento feito desta forma, e acho que dessa forma também se responde ao Sr. Deputado Rogério Palhau. Agora, vamos aqui jogar um bocadinho o jogo da memória, um bocadinho adaptado a isto. Ó Sr. Deputado, ainda bem que fala, Sr. Deputado Rogério Palhau, ainda bem que fala da renda, porque eu já sou do tempo, já me posso dizer isto nesta Assembleia, que eu vi quem hoje até vai assumir uma candidatura a este município, vir indignar-se por causa da questão da renda. E esse senhor é do PSD. A renda, que agora é tanto motivo de preocupação para os senhores, há uns anos atrás não era preocupação, era quase que batiam na mão, que batiam no peito com o problema da renda. A renda agora, que é um elemento, que é um valor que o município vai receber, ou que recebe, é esse valor que vai ser utilizado. E já agora, por uma resposta, fazendo a ponte para a sua deputada Sónia, lá está, há um investimento, no âmbito desta matéria, há um investimento que tem de ser feito e é repartido. Faz todo o sentido. Nós somos concessionantes, há um concessionário e reparte-se algo que não estava previsto. Mas agora vamos aos elementos positivos. Quem é que aqui está contra uma melhoria no processo de tratamento de águas residuais que aquela hectare vai passar a tratar? O mesmo documento que o Sr. Deputado Rogério Palhau elencou aqui nos valores de investimento é o mesmo que diz que a capacidade, e eu, para não me enganar, tomei nota disso, a capacidade vai passar a ser de mais 78% de tratamento. Alguém está contra isto aqui? Parece que não, ok? Mas uma abstenção deve ser, eu aqui vou fazer uso da expressão do antigo líder do PS, deve ser uma abstenção violenta. Deve ser mais ou menos isso. Mas concordam, não é? No fundo concordam. Quem é que aqui não concorda com o facto de nós termos um projeto de melhoramento? Isto é, o que não significa, já um parênteses, porque já vi o Sr. Deputado Rogério Palhau levantar a mão, isto não significa que vale tudo. Não, mas o investimento está lá feito. Uma parte vem de fundos comunitários. 70%, creio eu, acho que não estou enganado, 70% vem de fundos comunitários. Aqueles que o município se candidata e que depois só pensa nos fundos comunitários. Os tais que já foram aqui elencados, até na apresentação da proposta de orçamento pela sua colega que está atrás de si, vem falar que nós olhamos para os fundos comunitários. Olhamos, certamente. E nesta matéria aqui, é relevante perceber que os fundos comunitários é um elemento fundamental, porque vão abranger 70%. Agora, pegar no valor da renda e aplicar esse mesmo valor porque não há nada no documento que diga que é no seu todo, o que significa que anualmente nada impede que o município venha a receber mais, venha a receber ainda assim parte dessa mesma renda, vai ser investido. Ora, está-se a redistribuir de alguma forma o investimento, aquilo que se recebe. Mas alguém está contra isto? Portanto, não se pode fazer investimento. Quer um investimento que seja feito pela Câmara Municipal quando há uma concessionária que está disponível para poder participar neste mesmo momento? Não se percebe. Eu, do lado da CDU, coerentemente percebo que ideologicamente pensam neste sentido público. Tudo muito bem, é uma opinião, é respeitável. O PSD, lá está, são os tais flic-flacs que aqui estamos muitas vezes habituados a acontecer. Deixe-me dar uma nota, só para recordar também no tal jogo da memória que eu ia falar.
O contrato que criou foi, acho que não estou enganado, foi feito em 2000. Há um primeiro aditamento em 2004, que eu creio o PS toma conta, salvo seja, é eleito em 2013 para a Câmara. Acho que não estou enganado. O primeiro aditamento é feito em 2004 ainda pelo PSD. Depois, o segundo aditamento é feito em 2017. Isto é, o PSD esteve de 2004 a 2013, no meio disto, inclusivamente, há uma crise económica brutal que atinge o país, e só se lembram do presente. É que o presente, tal como dizem os historiadores, é um resultado do passado, das nossas opções passadas. Portanto, convenhamos, não se esqueçam, porque nós tivemos um problema com a água gravíssimo e que muito levou a consequências graves na freguesia de Irmesinde, e houve quem pagasse politicamente esse resultado. Estamos cá e assumimos essas responsabilidades. Os senhores tiveram de 2004 a 2017, 2004 a 2013, e não tomaram a consideração de olhar para este contrato e perceber e exigir, se calhar, o que devia ter sido exigido. E a renda está cá, é ser utilizada. É isto que é importante que os senhores percebam. Eu estava há um bocado a falar do Rio Lessa e para encurtar isto, alguém está a contar a recuperação do que é necessário fazer na etapa reparar para o Rio Lessa, no corredor do Rio Lessa? Porque isto é uma das vantagens. Venham cá falar também das vantagens, porque isso também é importante. E ninguém veio cá falar. O Sr. Deputado e bem falou dos valores, e é um esclarecimento que se impõe, percebo perfeitamente, mas digam assim, vamos ter mais capacidade, 78%, como eu disse há um bocado. O corredor do Rio Lessa vai beneficiar. Vamos cumprir com obrigações legais perante a APA. Estamos contra isto também? Ou vamos fazer a tal abstenção, mas somos favoráveis, mas vamos abster, porque assim convém, porque assim não tomamos posição ao lado deles? É política, de facto é política, não é o interesse da população. Posto isto, e perceber que este é um investimento que eu acho que é importante, dizer o seguinte... Este investimento, estávamos a dizer isto, é estrutural. Vai trazer benefícios à cidade de Irmesinde e ao concelho. Se nós pensarmos nos 3 pontos que eu elenquei aqui, e repito para terminar, é um investimento estrutural, beneficia uma cidade que vai ter mais capacidade, e o próprio concelho em termos de tratamento de água, vai beneficiar em termos ambientais. Vamos continuar a abster-nos? É a pergunta que eu deixo ao PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho inscritos Fernando Barbosa, agora, digamos, Sónia Sousa, também. Ok. Fernando Barbosa. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, que fique bem claro que eu não sou jurista, não sou economista, aprendi português quando andei na escola. E tento ser sério naquilo que digo, naquilo que faço, naquilo que interpreto. É assim, aqui ninguém está contra a necessidade do investimento. Eu não estou, o Bloco de Esquerda não está. Agora, a forma como é feito é que é incongruente, não dá a bota com a perdigota. E, portanto, se no preâmbulo do documento que nos é distribuído, se nos fundamentos, se fica por a recuperação ambiental do Rio Lessa, e em particular o trecho localizado no concelho de Valongo, é um objetivo considerado prioritário pelo município de Valongo. Aceito. Se acrescenta que os consumos de água, o aumento do caudal de afluentes na ETAR, que a ETAR não suporta e que o município tem que investir, aceita-se. Podemos criticar a forma como foi chegado lá, mas isso aceita-se. Isso é seriedade. Agora, aquilo que não se pode aceitar é que isto é deitar areia para os olhos, e eu costumo dizer, eu até uso óculos, portanto nos meus olhos não bate diretamente, é que se diga que o município suporta 50% e a empresa suporta outros 50%. Ora, qualquer um de nós, na nossa vida privada ou empresarial ou trabalho, ou seja que for, quando suporta alguma coisa, fica com esse encargo. A empresa não fica com esse encargo, a concessionária não fica com esse encargo. A concessionária faz um crédito ao município e o município vai buscar. E aqui podemos até dizer outra coisa. Porque é que a concessionária não devolve ou não utiliza a verba, por exemplo, do acréscimo dos ganhos?
Porque se a autarquia vai ficar com 0,388, no escalão mais baixo em Valongo é 0,93 o preço do metro cúbico de água, isto de 0 a 5. Portanto, se há necessidade de redimensionar a ETAR, é porque também houve um aumento de consumo de água, houve um aumento de afluentes. Portanto, quer-se dizer que a concessionária ficou com a maior parte, com a maior fatia do bolo no consumo da água. Portanto, teve um lucro acrescido do que não estava previsto no início. Isso houve. E essa é uma realidade. E se dúvidas houvesse, eu aconselho os seus deputados a verem a cláusula 3ª do contrato que se prepara para assinar o Sr. Presidente da Câmara em representação do município, que vai honorar o próximo Executivo, assim como todos os municípios de Valongo. E na cláusula 3 diz: os representantes, em consequência da adição feita ao plano de investimento, com a introdução do mesmo e aplicar a TAR, acordam, de acordo com os termos da cláusula 56, número 5, blá, 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 fazer o reequilíbrio do contrato de concessão através da redução, a partir de 1, do valor. E no ponto 2 diz: os representantes dos outorgantes declaram que o reequilíbrio do contrato da concessão faça apenas na medida do necessário para compensar a representada dos segundos outorgantes pela parte que lhe cabe suportar no investimento da ampliação. Portanto, o que isto quer dizer é uma coisa muito simples, é que, independentemente de o investimento que cabe a cada um, ser 2.662.000, ou serem 10 ou serem 100 milhões, uma coisa é certa: o município vai pagar os 50% deles e depois vai compensar a concessionária pelos 50% da concessionária. E isto está aqui, isto é português. E, portanto, era isso que eu queria dizer. Não contra o investimento, não contra a necessidade, porque essa todos nós o entendemos, mas estes factos não nos pode vincular a votar a favor. Obviamente nós estamos completamente contra a obra, mas o procedimento é que deveria ter sido de outra forma. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rogério Palhão. Sr. Deputado, eu só venho esclarecer e pedir desculpa se não fui claro. E pela consideração que tenho pelo deputado Dr. Padilha, eu só peço que me faça o favor de ouvir com mais atenção aquilo que eu digo. E se eu disser alguma coisa que não devia ter dito, esteja à vontade. Eu não questionei o valor do investimento. Eu não questionei se era preciso mais ou menos. Não pus em causa o investimento. Agora, que chegámos aqui e estamos de acordo? Claro que estamos de acordo. Que é importante para o Rio? Claro. Que é importante qualidade? Claro. Estamos todos de acordo. Quem não estiver cá neste mundo. Não podemos deixar de estar de acordo. O que está em causa não é isso. É que eu não venho sublinhar as vantagens. Claro que não tenho de vir cá sublinhar as vantagens. Eu só vi com um problema, olha, de consciência. As vantagens são boas. O preço nem sei se é alto, se é baixo, não sou especialista nisso, nem tem que ser. Acredito que está bem. Eu só quero é perceber as contas que me querem meter pelos olhos adentro, como se a Câmara não me pagasse, quem pagasse é a firma. E eu, de uma forma muito honesta, e aqui não há, como é que dizia, abstenção forçada, aqui não há abstenções forçadas. O que é forçado é eu ter que dizer que me considero mais inteligente, eu considero, posso estar enganado, eu considero mais inteligente do que me querem que eu aceite. Porque a explicação que me dão para os montantes que a Câmara paga de uma maneira, ou melhor, não é a Câmara, os municípios pagam de uma maneira ou pagam de outra, é que não me convence. Peço perdão, ascendemos. Eu não ando aqui há 2 dias, infelizmente. Eu tenho alguma experiência para estas coisas. Pagámos nós e continuo. Pagámos 7 prestações, não diz quanto. Há bocado o deputado Padilha abanou a cabeça, eu fui outra vez ver. E não está aqui no papel quanto é que é, se é com juros ou sem juros. Está 7 prestações. De quanto? Não sei. Não, o texto, eu também sei ler. No texto não diz quanto. Diz 7 prestações. E 7 prestações pode ser os 2.600 e tal mil a dividir por 7, como pode ser 2.600 e tal mil, mais juros de não sei quanto.
que é a tal taxa de rentabilidade acordada desde o início, que já houve aqui uma série de alterações ao longo dos anos, e, portanto, o que a Câmara vai pagar efetivamente, não é os 2.600.000 e tal, mas 2.800.000, 3 milhões, 4 milhões, sei lá, sei que são 7 prestações. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte não é pelos custos que aumentam com o investimento que a Câmara dá o bónus de deixar de receber 0,170 e tal por metro qualquer coisa e passa a receber 0,032. Ou seja, 20% do que recebia. Não me venham, pelo amor de Deus. Pronto. Poderá a minha inteligência não chegar a tanto. Agora, eu, como sabe, a Câmara sabe que eu tenho que votar. Eu só quero é que me dê números para me convencer. Eu posso me convencer ou não, mas pelo menos a Câmara pode dizer, eu esclareci. Só que eu queria estar esclarecido, sou Presidente da Câmara e não estou, por culpa minha. Não. Eu até posso não perceber, se me derem os números. Mas a Câmara, eu posso acusar a Câmara, porque a Câmara não me deu número nenhum. E é essa a questão. Não é mais nenhuma. Até pode estar certo. Até pode estar certo. Mas a forma como foi feita, obrigatoriamente, chama-me a atenção para que eventualmente não está. E isto não é política, porque eu não venho aqui fazer política com estas coisas. E quem me conhece, e o Sr. Presidente da Câmara sabe que eu não faço política com estas tretas. Não faço. São números. E números são números. Quer seja na oposição, quer seja no governo. É para todos igual. E, portanto, vamos votar, não é porque dizia, nunca haver a palavra, a abstenção forçada. Não. É a abstenção esclarecida. Ou, pelo menos, melhor, nem violenta. Não é violenta. É uma abstenção por falta de esclarecimento. A inconsciência não posso votar de outra maneira. A inconsciência não posso votar de outra maneira. É isso que está em causa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamo a deputada Sónia Sousa. Se puderem, agradeço. Aqui na primeira resposta, não é? Por isso. Eu espero um bocadinho, também não há problemas. Logo que não conto no meu tempo. Eu vou começar pelo que é o fim, que é dizer que eu venho cá fazer política. Eu venho cá fazer política. Nós todos que estamos aqui fazemos política. E nós todos somos políticos. E devemos, como eu já disse numa intervenção, fazer política bonita, fazer política com seriedade e termos orgulho nisso. Agora vir aqui dizer, eu não venho cá fazer política. Não, nós todos somos políticos. Quando aceitamos estar numa lista, quando aceitamos estar aqui sentados, todos somos políticos. Isto é começar pelo fim e dizer também que as intervenções da CDU, ao longo de todos estes anos, por acaso já aqui na Assembleia Municipal já é o meu 12º ano, em todos estes anos foi sempre igual. Não muda antes das eleições, depois das eleições, e podem ver isso nas gravações, mas vocês que estavam cá também sabem que não muda. E por isso não me venham dizer que a intervenção da CDU é porque estamos em altura de eleições. Não é. Até porque nós temos uma coisa chamada o blog da CDU. E é engraçado que a intervenção que trouxemos cá sobre a água não é que tenha tal frase da medalha de mérito e não é que é repetida de uma outra intervenção que já fizemos cá. E pode ser confirmado através da consulta do blog da CDU. Por isso, nós estamos cá a fazer política porque somos políticos, mas não entramos nesta coisa do fazer só porque estamos na altura das eleições. Se viesse este assunto aqui há 1 ano, há 2, há 3, a nossa intervenção ia ser exatamente a mesma. E porquê? Porque não concordamos com esta concessão. Aqui é que está o problema. E porquê é que nós falamos do Fernando Melo? Porque ele, quando faz esta concessão, e quando ele faz o desenho do contrato, ele blinda o contrato de forma a que a empresa não tenha qualquer risco. É uma empresa espetacular. Qualquer pessoa quer um negócio assim. Reparem, é um negócio em que dizemos assim, olha, vai ter sempre lucro. Se os valonguenses deixarem de consumir água, não se preocupe.
que eles vão pagar mais e o seu lucro está garantido. E mais, e ainda diz, e vai aumentar sempre. E como é que foi feito o estudo dos aumentos desse lucro? Ninguém sabe, não é? Mais ou menos como é feito este estudo aqui, que são assim valores que nós acreditamos. Senhora deputada, Pronto. o tempo está a esgotar. Dê-me 2 minutinhos, então. A história é muito importante. E a história é importante para nós não cometermos os mesmos erros. E, novamente, estamos a cometer. Quando fizemos os aditamentos feitos pelo PS à concessão, nós não tivemos em conta as obras que eram necessárias e não colocamos no novo caderno de encargos que a empresa tinha que fazer. Mas nós sabíamos, com certeza, que aquela hectare não ia conseguir responder, até porque já não respondia. Quando foi feito o aditamento, já não respondia. Pronto, acabou-me o tempo, por isso eu vou respeitar o Sr. Presidente, mas o que eu quero dizer é que a história é muito importante para não voltarmos a cometer os mesmos erros e para não aceitarmos aquilo que a empresa nos está a impor de qualquer forma. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém da Assembleia quer intervir sobre este assunto? Se não, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Vereadores, cidadãos e cidadãs em casa, que eventualmente acompanham o que estamos aqui a tratar. Bom, eu agradeço a pergunta e até porque vai servir para explicar. Bom, em primeiro lugar, deixem-me dizer uma coisa. Nós temos um problema. É bom que quem nos escuta perceba que a TAR de Irmesinde está a trabalhar em sobrecarga, certo? Isso é um problema. Nós somos eleitos para resolver problemas, para discutir os problemas, para analisar os problemas, mas, sobretudo, para resolver problemas. Portanto, é importante dizer isto. E o que, por exemplo, o que acabou de se ouvir agora não é verdade. O aditamento que eu fui responsável por ele decorre de um facto que a senhora deputada, que eu muito estimo, não referiu nunca. Eu fui eleito em 2013, tomei posse em 17 de outubro de 2013 e um mês depois de estar aqui, pediram-me uma reunião, a empresa, e veio-me comunicar que tínhamos que fazer um reequilíbrio económico-financeiro da concessão. Eu fiquei um bocadinho espantado e lembro-me, tenho várias pessoas que estavam ao meu lado, perguntei, mas desde quando é que esta concessão em Valongo está em desequilíbrio? Desde 2008. Repito, eu estava aqui há um pouco menos de um mês, o senhor vice-presidente que estava comigo à época deve-se recordar, e fui confrontado com um pedido de reequilíbrio económico-financeiro. Ou seja, esta concessão estava desequilibrada desde 2008. E a alternativa, eles foram muito claros. Eu acho que eu gosto de pessoas muito frontais. É assim, ou vai a bem ou vai a mal. Ou vai por via do tribunal ou vai por via negocial. Bom, eu podia à época ter feito o resgate. Ponderamos, pagar 50 milhões de euros era uma estimativa. Muitas vezes estas coisas é com estimativas. Não era uma coisa que me agradasse à época. E o que nós fizemos, e acho que fizemos bem, com dificuldades, e aí relatou, conforme decorreu, com muitas dificuldades, conseguimos fazer o reequilíbrio, encontramos uma fórmula que garantisse que o valor médio é sempre o conjunto água, saneamento e RSU, porque é isso que nós pagamos. Na fatura é o que nós pagamos, tem 3 componentes. Nós temos um benefício muito grande em Valongo, porque temos ampla cobertura, conseguimos ter baixos custos no saneamento, que compensam os valores da água, em termos médios, e foi essa a questão mais difícil que tivemos com a concessionária. Demorou meses a que os proprietários da concessionária, que já não eram os mesmos, já não eram franceses e eram chineses, nada disto foi da minha responsabilidade, demoraram meses e depois aceitaram um princípio simples, que foi a garantia de que a evolução tarifária, porque é isso que interessa às pessoas, a tarifa, que em qualquer circunstância ela nunca fugisse da média, porque é na média que nós defendemos as pessoas. Na média, estando na média, defendemos as pessoas. É evidente que se me perguntam, gostava de estar no valor mais baixo? Gostava, mas se não for possível e ficarmos na média, é uma forma de defender as pessoas. E eu só para matar isto, que eu quero é responder esta questão.
À época nós não tínhamos tarifa para famílias numerosas, carenciadas, pagava-se ainda a ligação do saneamento. Nós resolvemos isso tudo. Foi uma vantagem que tivemos, foi uma oportunidade e agarramo-la, fizemos-la, para uma pessoa que pessoalmente, eu já o disse, pessoalmente eu não simpatizo com a ideia de monopólios, de haver monopólios naturais. Não simpatizo, aí estamos próximos, mas que estava cá. E, portanto, quando se quer afastar uma concessionária, tem que se pagar. Não há hipótese, isto não é totalitário. Aqui paga-se, respeita-se o direito. Nós estamos num país onde se respeitam os direitos adquiridos. Pronto. É importante dizer isto. Portanto, esta questão ocorreu e tem uma razão, porque dizer as coisas só pela metade ou omitir partes é chato, porque cria uma percepção errada. Eu fui obrigado a negociar, porque fui confrontado com uma concessão que estava em desequilíbrio há 6 anos. Bom, portanto, daí é que, à época, e também agora vou construindo o que aconteceu, à época, a etar de Irmesinde funcionava, mas que fique claro, e agora vou entrar claramente neste assunto. Esta etar entra numa preocupação grande que existe com a questão não só do funcionamento das etares, obviamente, mas na questão do Lessa. É público, há inúmeras publicações da preocupação que os governantes anteriores, estes governantes do PS, do PSD, não interessa, aqui é, digamos, é uma causa comum que tem pela questão do Lessa. O Lessa foi 40, 50 anos, um rio transformado num esgoto, como muitos, infelizmente. E, portanto, nós fomos, no fundo, convidados. Já tinha acontecido com o POSEUR em campo. E outra questão que também não é dita aqui, é importante para quem nos escuta. A obra financiada pelo POSEUR, o POSEUR foi uma linha de apoio que houve no quadro comunitário anterior, e devo dizer que a obra em campo não teve um desvio. Foi uma obra feita pela empresa de Águas de Valongo sem desvio. Foi um exemplo de uma obra. E, portanto, foi uma obra que surgiu no âmbito de um convite. Estes avisos são muitas vezes direcionados à resolução de problemas. A empresa, à época, a empresa Águas de Valongo, à época, agarrou a oportunidade, já foi connosco. O modelo foi muito parecido, porque põe-se a questão de ser a Câmara ou quem tem a concessão. Foi autorizada que fosse, no fundo, a concessionária. Fizeram a obra, mas é importante dizer isto, porque isto nunca é dito e é um dado muito importante. À época, o quadro legal não era o mesmo. Nós, entretanto, o Estado português, agora recentemente, julgo que já com este governo, não vou teimar, mas julgo que já foi com este, não este, mas o primeiro governo do Dr. Luís Montenegro, nós fomos obrigados a fazer a incorporação no nosso direito de uma diretiva comunitária que veio exigir hoje as etares, estas etares, começaram, o Sr. Vice-Presidente sabe que acompanhou, começaram com uma estimativa de 10 milhões, e eu digo esta porque não foi só esta. Há mais 2 etares no curso do Lessa, 2 na Maia e esta em Irmesinde. No início, a estimativa apontava para 10 milhões, com as exigências que decorrem da nova diretiva quadro da água, passou para 17 milhões e meio, que foi isto que ficou candidatado. E isto não é nenhum passe de mágica. São exigências legais, se me perguntam, eu concordo, designadamente ao nível da qualidade da água, que foi o que nós na época não tivemos em campo. Agora estamos também falamos com a empresa vai se candidatar, mesmo não havendo a garantia de que haja imediatamente um financiamento, porque à época, quando se fez a melhoria da etar de campo, que foi connosco, a exigência legal não era a mesma. Agora vai ter que ser feito. E aqui Irmesinde já é com a máxima exigência legal. Por isso é que aumentaram os custos. Agora, eu quero dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas, porque assim, eu já expliquei a minha posição sobre a questão dos monopólios naturais, mas eu tenho que ser pragmático, eu estou aqui para resolver problemas. Nós somos eleitos para ser pragmáticos, resolver problemas. Nós temos que ler as coisas. Gostando ou não gostando, temos que ler as coisas. Perdoem-me dizer isto. Aqui é muito claro, até porque nem podia ser de outra forma. Eu ouvi atentamente aqui esta discussão e nunca ninguém leu aqui um parágrafo muito curto que diz o seguinte: não vai haver alteração do tarifário da concessão. Não vai haver, está aqui.
Isso foi, aliás, uma imposição que o senhor vice-presidente, quando eu não podia estar e eu estivemos, não há mexidas no tarifário. Eu repito quantas vezes entenderem. Agora, o que há? E aqui questões que é importante esclarecer. Porquê é que não é dito o valor exato? Eu já expliquei isto, mas eu vou voltar a explicar, porque este assunto já foi à Câmara. Nós inicialmente achávamos, porque era o que estava no aviso dos fundos comunitários. Os fundos comunitários saem com, digamos, uma estimativa de financiamento. No início, nós achávamos que ia ser a parte que caberia à Câmara e à empresa, iria atingir o valor de 6 milhões. Se repararem, neste momento, e isso ainda não está definido, nem estará definido tão cedo, porque, como diz aqui na deliberação que os senhores têm, o valor final só é determinado quando da conclusão da obra de ampliação da hectare. Mas eu lembro o seguinte, no início, a expectativa de financiamento desta obra não era 70%, era menos de 70%. O Estado, isto é o Estado português, a CCDR, que gera estes programas, entendeu dar já uma garantia de que no mínimo financia 70%. Não está definido o valor por esta razão. E porquê? E eu já disse isto, é assim, nós não podemos escrever porque o que nos dizem não faz lei. Mas o que aconteceu neste aumento do financiamento, muito provavelmente vai haver mais financiamento. Nós temos, aliás, várias obras aqui que já foram financiadas no quadro 2020, que acabaram por ter financiamento de 100%, ou próximo dos 100%. Porquê? Porque o Estado português, e bem, eu não estou a fazer nenhuma crítica, o Estado português e o Estado português são os governos todos. Perante Bruxelas, eu tenho esta vantagem de ser o Presidente da Delegação Portuguesa no Comitê das Regiões, hoje domino melhor estas matérias, o Estado português não quer perder nenhum tostão. Obviamente. Ainda bem recentemente, não sei se viram uma notícia, 90% do investimento público em Portugal no quadro anterior decorre dos fundos de coesão. E o Estado português é eficiente na gestão dos fundos comunitários. Logo, o que é que faz? Sempre que consegue, Bruxelas pede, queremos provas da execução dos fundos. O Estado português, tendo obra feita, e bem, quando sente a necessidade, aumenta a comparticipação. O que é que vai acontecer nisto aqui? Nós fomos a primeira Câmara, a primeira hectare a ter o processo concluído e a ser comunicado publicamente foi a hectare de Irmesinde, o que também é mérito, naturalmente, da empresa, porque foi a empresa que fez a candidatura, os estudos. E, portanto, vamos ser o primeiro, também, conto eu, e espero a avançar com a obra em si. Portanto, quando se diz não está o valor, não pode, porque só no fim é que nós sabemos quanto é que a Câmara vai pagar, até pode não pagar nada. Se o investimento for totalmente comparticipado, julgo que vão ficar todos contentes. Pode não pagar nada. Portanto, estamos todos a sofrer por antecipação. Desculpem-me esta expressão, nós não sabemos, primeiro, quanto é que vai ser a taxa final de financiamento. Depois, é importante dizer o seguinte, ficou escrito, ficou claro, e isto é importante dizer às pessoas, que uma das condições deste processo é que o financiamento comunitário, que existe, está escrito, não pode contribuir para a alteração da remuneração da concessão. Agora impõe-se a segunda questão. Porquê é que vem aqui este aditamento? Porque este investimento não estava previsto e nós somos obrigados a incorporá-lo no contrato de concessão. E qual é o modelo, digamos, de compensação? Não é por via da tarifa. Eu já expliquei muito bem que não é por via da tarifa. É por via de algo que fomos nós que conquistamos, que existiu logo no primeiro ano, segundo ano da concessão, quando ela foi aprovada, que eram as rendas, que, aliás, o regulador diz com clareza, deve existir, as rendas devem ser cobradas, porque, no fundo, a renda o que é que tem a ver? É o pagamento que uma empresa privada, digamos assim, paga à entidade pública, que é dona da infraestrutura. Está escrito, não sou eu, é o regulador aconselha. Quem repôs a renda fomos nós. Foi, digamos, esta maioria que governa o município. Ora, esta renda, que tem um valor X, quando for fixado o valor final, que pode ser ou não, depende da comparticipação que vamos ter,
Esse valor é dividido em 7 prestações e é retirado esse montante do valor que nós recebemos anual da renda. É isto e não é mais do que isto. Bom, eu acho que expliquei isto com clareza. Eu só queria dizer o seguinte sobre a questão dos valores. Eu parto do princípio, mas pronto, se calhar sou ingênuo, nós temos que confiar. Temos que confiar ao seu deputado com toda a simplicidade. Eu pedi, fui à reunião, pediram-me dados adicionais. Uma hectare que vai ser ampliada numa dimensão de mais 78%, porque ela tem que dar resposta, não é só Irmesinde, é dar resposta a Irmesinde e a Alfena, porque ela serve 2 cidades. E que hoje está numa situação limite mesmo, ou seja, com risco de prejuízo para o Rio Leça, que vai aumentar a sua capacidade em 78%, que já vai obedecer às normas da nova Diretiva Quadro da Água, que são ultra exigentes. É óbvio, para todos nós, que tem custos superiores. É maior, tem maior dimensão e, portanto, o que foi pedido, aliás, no seguimento da conversa com o senhor deputado Rui Silva, que eu agradeço, percebeu a minha posição, eu fiz aquilo que me competia, pedir os números a quem nos pode facultar, porque quem fez todos os trabalhos de estudos, etc., é quem vai fazer, digamos assim, esta intervenção. E eles enviaram-nos estes dados. A minha preocupação era fazer chegar aos senhores deputados esta informação, porque em democracia, informação é a matéria-prima, não é? O essencial em democracia é falarmos uns com os outros, sem violência, com elegância, de preferência, mas com base na matéria-prima. A matéria-prima é informação. E o que eles dizem, a mim parece-me que é coerente. Gastam mais energia. Eles, inclusive, dizem que se não houvesse a solução da cogeração, seria o custo o dobro. Isto é estimativa. Bom, eu também posso dar um exemplo de estimativa. Nós, quando aprovamos o orçamento da Câmara, é um exercício previsional, não é definitivo. Portanto, eu aceito isto como bom, digamos. Eu nunca pronuncio, os seus deputados são livres, obviamente são livres, e quanto mais interventivos, melhor. Mas é assim, é um exercício sempre previsional. E eles falam na questão da energia, quanto era antes, depois o incremento. A questão dos reagentes, obviamente, não é? Sr. Presidente, eu já vou o terminar, tempo Sr. está a Presidente. acabar. Eu já vou terminar. Nos reagentes, porque tem outra capacidade, na questão da reparação e manutenção, na questão dos resíduos, e eles dizem o que é: mais areias, mais gradados, mais lamas pela remoção dos nutrientes. Vejam o que aconteceu agora naquela unidade privada da Lactogal, que tem a ver com esta questão das lamas. E isto é tão sensível que pode ter impacto muito negativo nos cursos de água. A questão das manutenções são mais frequentes, mais dispendiosas. Por exemplo, o cogerador tem depois um custo, digamos, ao nível de manutenção e do custo. A questão dos reagentes, porquê? Porque é necessário, por causa da questão do carbono exógeno, para a remoção de azoto e fósforo. Esta é a questão, eu deixei esta parte para o fim, porque é esta capacidade que esta hectare tem, da remoção do azoto e do fósforo, que permite mais vida no Rio Leça. Só que é caro. Isto é caro. E podem-me perguntar, mas até hoje não era assim? Não, porque a lei em Portugal até hoje não tinha este grau de exigência. E não é só aqui em Valongo, é no país todo. E depois, a questão, por fim, a questão dos recursos humanos. Eles apontam países, face à nova dimensão, vão ter que contratar mais 2 operários, por causa da questão do reforço da equipa operacional devido à nova tecnologia. Bom, se nós duvidamos daquilo que nos enviam, bom, isto torna-se impossível. E, portanto, eu estou disponível, já disse, acho que eles próprios estão disponíveis a dar todas as informações. Agora, volto ao que disse no início. Temos um problema. Queremos resolvê-lo e vamos resolvê-lo da melhor forma, na minha modesta opinião, com a expectativa de o Estado português termine desta forma. O Estado português já não vai cumprir o compromisso que tem com Bruxelas. Havia um compromisso de cumprir 30% até agora ao final deste ano. Sr. Presidente. Estou mesmo a terminar. Dificilmente vai cumprir. O que é que vai acontecer? Vai nestas obras que vão sendo feitas, vai aumentar a comparticipação para justificar que o dinheiro comunitário venha para Portugal. E nós o que queremos é que isso aconteça. Eu acho que fui claro, Sr. Presidente, caros colegas, é assim, somos todos colegas, porque eu acho que isto é um ganho. Devemos estar todos contentes e não criar aqui
um quadro que não existe. Peço que... Porque depois... É sim, porque depois as pessoas ficam com uma informação errada. Não vai haver nenhuma alteração da tarifa. Nenhuma, zero. E vamos ganhar qualidade na hectare de Mesino. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho um pedido do deputado Fernando Barbosa. Disponho de 2 minutos. Agradeço que cumpra o tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Será muito rápido. Sr. Presidente, deu muitas explicações e falou de tudo e mais alguma coisa, mas não falou no cerne da questão. Daquilo que é mais importante aqui é quem é que suporta este investimento. Eu aludi várias vezes em que a autarquia suporta diretamente e numa fase inicial, durante esses 7 anos, a 50%. Portanto, quando o Sr. Presidente diz vamos pagar abdicando das rendas e é só isto e só isto, citei, portanto está errado, não é só isso, porque o valor correspondente a cada metro cúbico, até liquidarmos o valor que corresponde aos 50% da empresa, a autarquia vai deixar de ter essa receita. Não paga diretamente, mas não vai ter essa receita. E esta verba nada tem a ver com as rendas. As rendas são a 7. É o que está. Depois, há outra coisa que diz, a tarifa não vai aumentar. Eu li esse parágrafo e eu acho que os colegas também leram esse parágrafo. Era o que mais faltava. Então, se a autarquia é que paga o investimento todo, eles ainda iam aumentar a renda? Ou o valor de metro cúbico de água? Isso era chover no molhado. Termino com isto. As médias nem sempre são o fiel da balança. Porque se eu e o Sr. Presidente formos jantar e se o Sr. Presidente comer 2 frangos, a média diz que deu 1 frango para cada um. E qualquer um diz que 1 frango é suficiente no jantar. Mas o facto é que, na realidade, uma parte ficava com os 2 frangos e o outro ficava com 0. As médias nem sempre resultam. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum membro da Assembleia pretende intervir neste ponto. Agradeço que não conversem entre si. A Assembleia está esclarecida sobre este assunto. Podemos passar à votação? Então, coloco em votação este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar, se fizerem o favor. 6, 7, 8. O nós? Estás aqui na abstenção. Ok. Aprovado por maioria, com 1 voto contra do Grupo Municipal da CDU, e 8 abstenções dos grupos municipais do PSD, do Bloco de Esquerda, do PAN e do Chega. Sr. Deputado Fernando Barbosa vai fazer uma declaração de voto, faça o favor. Reconhecemos a importância da obra, a necessidade e concordamos com a obra. No entanto, entendemos que, sendo a autarquia a suportá-lo, seria uma oportunidade para poder resgatar, mas, acima de tudo, que não prolongue essa concessão. A nossa abstenção, concordamos com a obra, mas não concordamos com o facto da explicação da autarquia dizer que paga 50% e, no final, paga o 100%. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais assuntos para discutirmos e votarmos, coloco em votação a minuta das deliberações tomadas nesta Assembleia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Por não haver mais assuntos, encerro esta sessão extraordinária, desejando a continuação de uma boa noite para todos e umas boas férias para quem ainda não as gozou. Boa noite.